Olá pessoal, está no ar mais um Conversa Fiada. Hoje eu converso com o coordenador acadêmico em MBAs e Programming Company da Fundação Getúlio Vargas, doutorando em Administração, mestre em Engenharia e engenheiro eletrônico pela PUC do Rio de Janeiro. Como executivo, já atuou em funções diversas, projetos, planejamento, marketing comercial e qualidade. Realiza atividades docentes há 30 anos e é professor e consultor em diversos programas da Fundação Getúlio Vargas. É coautor do livro Gestão de Qualidade. Eu converso hoje com o professor Edmarson Bacelar. Professor, é um prazer recebê-lo aqui e eu queria começar a nossa conversa querendo saber um pouquinho mais sobre o senhor, ok? Eu queria saber como que se deu a sua formação, onde e por que docência há 30 anos? Na realidade, eu sou basicamente docente, né? O dado está errado, eu já sou docente há 37, eu devia ter consertado. Também não sei se é bom. Acho que vou deixar os 30, né? Tá um número bom. Mas eu sempre tive muita facilidade para matemática, física, e eu queria, na verdade, fazer matemática. Aí, minha família é pobre, eu queria ir para a PUC, que era onde tinha um curso bom, e queria fazer física. Então, eu queria as duas coisas, matemática e física. E terminei optando por física. A minha mãe descobriu que eu poderia fazer simultaneamente engenharia. Então, ela chantageou e falou, olha, você só vai fazer física se fizer junto engenharia na PUC. Eu aceitei. Aí fiz física, mas me identifiquei muito mais com engenharia. Continuei, fiz o meu mestrado na hora que estava começando a ver o computador surgindo, né? Então, eu fui da primeira geração que mexeu com o computador. Aí fui para o mercado, recebi muitas propostas, naquela época o mercado estava ótimo. Fiz projetos de vários computadores nacionais, a minha tese foi uma das primeiras redes locais do Brasil e fui embora, gostando daquilo. Só que eu já dava aula desde o terceiro período da faculdade. Eu gostava da aula, mesmo não sendo professor oficialmente, eu era monitor, meu nome aparecia sempre muito bem nas pesquisas que fazia junto aos alunos. Depois fui para o mestrado, aí virei professor realmente da instituição. Continuava dando aula, porque eu comecei a dar aula também no segundo ano de faculdade, porque eu já casei muito cedo. Então isso tudo me fez ir para um caminho docente, primeiro para ganhar dinheiro, porque eu gostava muito daqueles assuntos, tinha uma aptidão para aula, eu gostava. E depois eu abandonei um pouco a aula, mas sempre dei aula à noite, eu nunca larguei faculdade, mas dava aula de assuntos técnicos, programação de computador, software, eletrônica, etc. e tal. E fui para o mercado, trabalhar em projetos, depois eu fui uma carreira executiva, até que com uns 10, 12 anos de mercado eu comecei a ver que aquilo era chato. Mas eu gostava da dinâmica da empresa. Aí eu percebi que o chato era o trabalho técnico, que eu estava começando a enjoar daquilo. Mas aí eu comecei para a área de planejamento, marketing, aí aquilo me animou, eu comecei a ficar feliz de novo junto com a aula. E a partir daí eu fui evoluindo para a carreira executiva, depois para a Fundação Getúlio Vargas mais adiante, e hoje eu consigo equilibrar essas duas coisas, a administração e a aula, né? Tá. Como integrante da Fundação Getúlio Vargas, eu queria perguntar para o senhor uma coisa. É muito grande o prestígio da Fundação entre os executivos, né? Brasileiros e até internacionalmente. Eu queria saber do senhor o que deve esse prestígio tão grande da Fundação Getúlio Vargas? Eu acho que tem vários fatores. Na minha opinião, vamos ver alguns principais, assim, da minha percepção. Primeiro que ela, historicamente, foi a primeira escola de negócios da América Latina, né? Naquele momento, em vários países estavam sendo criadas escolas de negócio, porque a administração tinha sido recém-criada na década de 30, o mundo expandindo, a globalização, e o Brasil começou a ter, Getúlio Vargas criou, né, essa fundação que terminou recebendo o nome dele, e foi um marco porque nós não tínhamos outra escola. E ela, tradicionalmente, começou a formar todas as lideranças, não tínhamos outra, e pessoas de altíssimo nível, convênios com o exterior. Então isso gerou um nome forte. Outros são os índices da economia, as pesquisas e os indicadores da economia. E junto com isso, ao longo do tempo, a Fundação Getúlio Vargas começou a criar mestrados e doutorados de altíssimo nível, mas dentro de um enfoque muito privilegiado, né? Um público muito pequeno, digamos assim, para uma elite mesmo, uma elite intelectual, cognitiva, quem tinha preparo. E de uns 25 anos para cá, a Fundação resolveu, né, ir para o mercado. Foi quando foi criada a rede chamada FGV Management, que são os cursos de pós-graduação em administração.
Hoje nós temos cerca, não tenho o número exato, mas vamos dizer, cerca de 800 turmas ativas no Brasil no momento. Agora, 2003. Ô professor, 2013. Eu queria que o senhor esclarecesse para a gente, muita gente às vezes pode não desconhecer, o que é um MBA e o que é um programa em company. Eu queria que o senhor falasse e a quem ele se destina. Primeiro vamos falar do MBA. Né? O que é o MBA? O MBA é a sigla de mestrado, em inglês Master, é mestrado em Business, Negócios e Administração. Foi criado em 1930 em Harvard para poder formar as lideranças americanas. Então eles pegavam os engenheiros, que eram os donos das empresas, os gestores, né, de empresas, indústria em geral, e treinavam esse pessoal em disciplinas de administração que estava começando a ser gerado naquele momento. Aqui no Brasil, ele chegou ligeiramente distorcido. Nós começamos a fazer a mesma coisa, só que de uma forma mais simples, mais pragmática. Então nós pegamos o conceito do MBA, mas não sendo mais um mestrado, mas sendo pós-graduação. Ou seja, o pessoal tinha que ter graduação como requisito. E nós ajustamos colocando um misto de parte prática e parte acadêmica, mas mantendo carga horária e tudo. Então esse é um programa de pós-graduação, é para formar gestores. Tá. E o programa em company? O programa em company, ele pode ser qualquer programa, pode ser um MBA que você ajusta. Sim. Você diz assim, olha, nós queremos na empresa X, por exemplo, Petrobras, imaginando, nós temos muitos programas com a Petrobras. A Petrobras quer um programa com essas características em função da necessidade dela. Então, nós ajustamos um MBA que não é de mercado, em função do que a Petrobras quer. Outra coisa que eu queria falar com o senhor, o que é a parceria Fundação Getúlio Vargas e IBS? E por que ela veio para Montes Claros também? A parceria ela surgiu por uma ideia muito interessante da Fundação. Ela tem todo o talento, gestores, né, que foram migrando, como é o meu perfil. Os professores têm muito perfil parecido com o que eu tenho. Vieram de mercado também, sempre gostaram da academia e são meio híbridos, né, transitam nos dois ambientes. Então, chegou uma hora que houve a opção de começar a expandir isso pelo Brasil. Só que é muito difícil você cuidar em cada cidade do Brasil, que foi a ideia original, a própria FGV cuidando. Então, buscamos parceiros na época, né, para ver quem que tinha um perfil de cuidar do local, fazer a parte comercial, seguir os procedimentos que a FGV estabeleceu. E os programas, eles têm um coordenador acadêmico, que é alguém que faz essa ligação com os professores, com a instituição. Então, a Fundação chega no local com o pessoal dela, com a responsabilidade dela, mas quem cuida é o que nós chamamos de rede conveniada. Nós só temos gestão própria em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília, onde tem unidade. E o senhor acha que Montes Claros tinha público, então? Não, com certeza. Montes Claros é uma cidade em crescimento, e isso justificou? Sim, justificou. Então, todas as cidades, as capitais do Brasil, todas elas, e mais as cidades com potencial, né? O que é uma cidade com potencial? É uma cidade que você olha economicamente, você percebe que há toda uma mobilização da população, das lideranças empresariais, políticas, para crescer. E Montes Claros é uma liderança regional no Brasil. Ok. Bom, o convênio, né, a parceria Fundação Getúlio Vargas e IBS, ela se encontra em Montes Claros há algum tempo e no Ibituruna, né? Quem tiver interessado e quiser conhecer um pouco mais, é só procurar o IBS no Ibituruna, que terá todas as informações. Nós vamos para um pequeno comercial e voltamos já já. Nosso papo só está começando.